Olá, Zé, tudo bem com você? Bora para mais uma resolução da nossa questão do desafio. Questão de número 12. Vamos resolver agora nessa plena sexta-feira, o verdadeiro sextou. Resolvendo questãozinha de física. Ó, Zé, antes da gente começar a resolução, deixa eu te lembrar de uma coisa muito importante. Amanhã, no sábado, eu vou abrir as vendas para a semana de revisão, na semana de exatas, que é a semana que vai ter a prova de física do Enem. Essas aulas de revisão, elas são exclusivas para as minhas turmas de física, para os alunos que fazem parte do curso de física. Todo ano eu faço essa semana de revisão com eles ao vivo e sempre essas revisões são incríveis. E aí esse ano eu decidi montar esse desafio e encontrar novos alunos que também estão comprometidos com a aprovação, também estão comprometidos em melhorar a pontuação no caderno de Ciências da Natureza. E aí vocês sabem que física faz toda a diferença na sua pontuação dentro desse caderno de Ciências da Natureza. E aí eu decidi que para o desafio eu iria abrir as vendas para a semana de revisão. Então amanhã eu vou liberar o link aqui no grupo do desafio e eu quero muito você nessa comigo. Afinal de contas, você está aqui resolvendo questões junto comigo todos esses dias e a gente vai fechar, a gente vai selar essa trajetória de 15 dias resolvendo questões com aulas de revisão completas de todo o assunto de ondulatória, termologia e eletrodinâmica. Sim, Zé, nós vamos revisar todos os assuntos. A semana de revisão vai acontecer do dia 6 de novembro a 9 de novembro, sempre às 2 horas da tarde, ao vivo. Sim, vai ser ao vivo. E aí você vai poder perguntar, tirar dúvida, conversar comigo, pedir para repetir, e a gente vai revisar todo o conteúdo juntos. Conteúdos que a gente está resolvendo questões aqui do desafio e outros que também valem a pena ser lembrados e revisados. Inclusive, eu acho que vai dar até para a gente passar ali por cinemática, um pouquinho de energia também, tá? Mas aí, durante a semana de revisão, a gente vai vendo a dificuldade dos alunos e a gente vai ali adaptando tudo durante a aula. Beleza? Então, amanhã eu vou abrir as vendas, vou colocar o link lá no grupo e eu quero muito você comigo nessa, tá? Vamos resolver a questão de hoje, então. Nossa questão de número 12. Cara, essa questão, tranquila de fazer, é uma questão fácil, viu? É fácil, mas muito aluno erra por falta de atenção. Muito aluno deixa a pequena informaçãozinha ali da questão, deixa passar e aí erra a questão inteira por causa disso, porque é claro que tem a opção ali para você marcar devido à falta de atenção. Então, vamos lá, vamos resolver aqui, que você vai ver do que eu tô falando da questão. Se liga só, Zé. A questão fala assim: um trabalhador que vai em um ônibus intermunicipal para o local onde trabalha, percorrendo um trajeto que dura 1,5 horas, decide comprar um tablet para acessar a internet somente quando estiver dentro desse transporte, deixando o aparelho desligado enquanto estiver trabalhando. O homem deseja escolher um dispositivo cuja carga da bateria não acabará durante a viagem de ida e de volta do trabalho, com o aparelho em funcionamento sem que haja recarregamento no local de trabalho. As informações sobre a carga da bateria e a corrente elétrica média que circula em cada um dos 5 modelos que o trabalhador encontrou durante uma pesquisa estão colocados na tabela a seguir. Considere que a perda de carga é desprezível quando o aparelho está desligado. Qual modelo o trabalhador deve escolher para que seu desejo seja atendido? Zé, se você observar, ele até falou aqui na questão, né, que essa tabela, ele te dá uma corrente elétrica média e uma capacidade de carga da bateria. E ele te dá aqui alguns modelos. O que ele quer que aconteça? Ele quer que a bateria consiga deixar o tablet funcionando durante o trajeto dele de ida e de volta do trabalho. Então, repara que para ir ele gasta 1,5 horas, para voltar ele gasta 1,5 horas também. Então, o tempo de duração tem que ser de quanto? Tem que ser um tempo de duração de 3 horas. A bateria tem que durar por 3 horas, por causa do trajeto dele que demora 3 horas. O que define quanto tempo essa bateria vai funcionar e tal é a capacidade de carga dela. Quanto mais carga ela guarda, acaba que ela vai durar mais tempo, né? Que ela vai ter ali uma capacidade de carga maior. Para isso, ele te dá a corrente elétrica e a capacidade de carga da bateria. A equação que reúne essas informações é a equação da corrente elétrica, é a definição da corrente. Corrente é igual à quantidade de carga
que passa no fio durante um intervalo de tempo. Então, quando você tem, por exemplo, uma corrente de 5 amperes, significa que passam no seu fio 5 coulombs de carga a cada 1 segundo do tempo. Quando você tem 10 amperes de corrente, significa que passam 10 coulombs de carga pelo seu aparelho, pelo seu circuito ali, 10 coulombs de carga a cada 1 segundo do tempo. A corrente, ela mede justamente isso, a quantidade de carga que passa a cada intervalo de tempo. O intervalo de tempo que eu preciso é um intervalo de tempo de 3 horas. Então, eu não estou falando aqui sobre a cada 1 segundo, eu estou falando aqui sobre 3 horas no total. E aí, se você observar comigo, a nossa tabela, ela não está com a unidade em segundos e também não está com a unidade em coulombs, né? Vamos aproveitar para chamar atenção aqui para as unidades. Preste atenção comigo que a carga, ela está numa unidade de miliampere-hora. Sim, isso é a unidade de carga elétrica, Zé. Muitos alunos confundem essa unidade, porque eles já pensam o seguinte, tem o ampere aqui, então isso aqui é corrente. Tem ampere aqui, é corrente também. E o aluno fica confuso sem saber o que vai fazer. Zé, a unidade de ampere vezes hora é a unidade de carga elétrica. Por exemplo, se você tem um valor de 10 ampere-hora, isso significa que você tem uma carga elétrica, de 10 ampere-hora. Se você tem um valor de 10 ampere, aí você tem uma corrente. Isso aqui você tem corrente elétrica. Se você tem 20 ampere-hora, isso aqui é carga elétrica. Então, sempre que você tiver ampere vezes um tempo, esse tempo pode ser hora, pode ser minuto, pode ser segundo, se você tiver um tempo, aquilo ali é carga elétrica. Assim como se você tiver 10 coulombs. 10 coulombs de carga representam 10 ampere vezes segundo. Só que o ampere vezes segundos é a unidade de coulomb. Então, isso aqui também é carga elétrica. O que eu não quero que você confunda são esses dois aqui, ó. Ampere-hora com ampere, tudo bem? Ampere-hora é carga elétrica, ampere é corrente, tá? Então, anota isso aí para tu não errar. Isso aqui cai no Enem, viu? Isso aqui já caiu em muitas questões do Enem e muitos alunos erram porque acham que essa carga elétrica é uma corrente, tá? Então, não confunde isso. Beleza, vamos seguir agora então. Qual é a missão aqui? A missão é o seguinte, eu tenho a capacidade de carga da bateria do meu modelo ali e eu tenho a corrente elétrica. Então, repara o seguinte, olha só, passa o tempo para o lado de lá multiplicando. Eu vou ficar aqui o ΔT vai ser igual a carga dividida pela corrente elétrica. Essa razão aí, o que der 3 horas, vai ser a minha resposta certa. O que der a razão de 3 horas, vai dar a resposta certa. Pegou a ideia? Bom, vamos fazer aqui então. Se liga só. Eu tenho 3.000, 2.000. Repara que tá todo mundo em mili, né? Isso é muito bom, porque, olha só, miliampere é a mesma coisa que vezes 10 elevado a menos 3 ampere. E miliampere vezes hora é a mesma coisa que vezes 10 a menos 3 ampere vezes hora. Então, é bom que tá todo mundo em miliampere, vai acabar cortando um com o outro quando você fizer a razão. Então, você nem precisa se preocupar com ele. Você pode só pegar os valores e fazer a razão entre eles e vai dar tudo certo. Então, eu tenho que fazer a razão desse valor dividido por esse aqui. Então, é a capacidade dividido pela corrente. Não vai fazer o contrário. É a capacidade de carga dividido pela corrente elétrica. Bom, se você observar comigo, esse aqui é o que vai dar 3, porque eu vou ter 6.000 dividido para 2.000. Então, olha só, o meu tempo aqui, se eu pegar 6.000 e dividir para 2.000, ó, corta aqui, corta aqui, corta aqui, aqui, 6 dividido para 2, isso vai dar 3. E aí você fica com 3 horas. Essa é a resposta certa. É o nosso modelo 4. Observa comigo que tem alguns erros aqui que pode acabar o aluno fazendo errado e aí o cara já deixa proposital. Vamos lá. Primeiro erro é o modelo 2. Primeiro erro é o modelo 2. Por quê? Porque 1.500 dividido para 1.000, isso aqui vai dar 1,5 tempo, né? E aí o aluno vai lá e marca a opção do modelo 2. Por quê? Porque ele vê que aqui tem 1,5 horas, né? Esse aqui é o erro quando o aluno não presta atenção que o trajeto tem que ser ida e volta. Então, se tu marcou esse aqui, Zé, o modelo 2, tu não percebeu que tem que ir e voltar. Então, o tempo total tem que ser de 3 horas. Por isso que não pode ser o modelo 2, beleza?
Segundo erro aqui é fazer o seguinte: dividir 3.000 por 2.000. Ou seja, fazer a divisão ao contrário, dividir a corrente pela carga. 3.000 para 2.000 vai dar 1,5. E aí o cara vai marcar, porque ele vai ver aqui que o tempo é de 1,5, ele acaba marcando o modelo 1, que ele não prestou atenção no que era para dividir, dividiu errado, e além disso o tempo ele não prestou atenção que é ida e volta. Então, se você marcou a opção 1, Zé, provavelmente é porque você teve esse erro aí de falta de atenção. E as outras opções estariam erradas mesmo, errou por não saber o conteúdo, por ter chutado alguma coisa assim. Então, a resposta certa é a letra D, que é o modelo 4, é o único que vai deixar aí disponível 3 horas de carga para tua bateria, beleza? Zé, questãozinha tranquila de resolver, tranquilo, modelo fácil, só aplicar as equações ali, colocar na equação, prestar atenção nas unidades. Então, aproveitei essa questão para a gente falar da unidade, de prestar atenção, de usar os dados da tabela, que são bem importantes. E corrente elétrica, carga elétrica, sempre tem lá alguma questãozinha no Enem ou alguma informação que você precisa usar esse conceito para resolver a questão inteira. Então, se você não conseguiu resolver essa questão, pega aqui, tenta resolver sozinho, depois assiste de novo, pega a explicação, anota aí no seu caderno as unidades que são bem importantes, beleza? Isso aqui é um tema que vai estar na nossa revisão. Lá na nossa semana de revisão eu vou falar sobre isso aqui, sobre corrente elétrica, o que é corrente elétrica, como é que você usa ela, para que serve a carga da bateria, tudo certinho. Vai estar na aula de revisão e eu te espero comigo nessa lá na nossa semana, viu? Zé, um beijo e até amanhã, que amanhã tem questão ainda, hein?